Olá, pessoal! Olha eu aqui de novo, hein? Aqui é a professora Márcia, de redação, e hoje nós vamos falar sobre texto e contexto. Muito bem. Talvez vocês tenham proposto, professora, o que está acontecendo? Texto, contexto, o que é isso? O que tem a ver? Calma, eu vou falar. Gente, a palavra texto, ela provém do latim que significa tecido, trama. Ou seja, quando você está falando de texto, é como se você estivesse trabalhando naquele tecido, trabalhando para, sabe para quê? Para envolver o receptor. Ou seja, eu não escrevo, não vou escrever, só quero que eu veja, ninguém vai ver. Não, você escreve para alguém, você escreve para alguém ler. E esse receptor, ele vai dar um sentido completo de acordo com a intenção comunicativa, ou seja, eu escrevo porque eu tenho uma intenção comunicativa. Por exemplo, se eu quiser fazer uma solicitação de luz, por exemplo, para minha rua, eu estou escrevendo um texto que tem uma intenção comunicativa de repente, a prefeitura ou algum órgão competente para resolver o meu problema, não é isso? Então, você utiliza um texto com essa intenção comunicativa. Ou seja, eu tenho um receptor para isso, eu tenho um interlocutor para isso. Por exemplo, eu dei um exemplo fácil. Fogo! Ou senão, você já leu muitas vezes. Sorria, estou sorrindo. Você está sendo filmado. Tá vendo? Estou sendo filmado. Professora, mas é um texto pequeno. Isso é uma frase, professora. Fogo não tem nem verbo. É uma frase nominal ainda. Querido, qualquer texto, seja uma frase, uma longa frase, períodos, qualquer texto é um texto. Ele emite uma comunicação, ele tem uma intenção comunicativa. Se eu chego e falo assim, fogo, alguém vai vir correndo com a água para tentar. Onde que é? Tem uma intenção comunicativa. Então, texto é isso. Ele tem uma intenção comunicativa e ele pretende envolver o receptor, ou o interlocutor, que nós chamamos também. E o contexto? O contexto é o conjunto de circunstâncias ao redor. Essa circunstância, eu uso um texto, eu posso usar um texto social, eu posso usar um texto político, eu posso usar um texto histórico, eu posso usar um texto cultural. Então, dependendo da quem o público que eu vou querer atingir, e aí a gente vai falar de discurso posteriormente, essa intenção comunicativa, essa intenção ela vai depender do contexto. Então, se eu chego, que vai influenciar esse receptor. Então, se eu chego e quero escrever um texto para uma determinada camada da sociedade, eu vou escrever meu texto de acordo com esse contexto. Então, o que é o contexto? É o conjunto de circunstâncias ao redor a quem o texto que você quer comunicar se refere. Então, é importantíssimo para eu conseguir êxito no meu texto, eu saber o contexto aonde ele se insere. Então, não é complicado. Mas veja bem, imagina, eu vou dar um exemplo aqui. Imagina eu falando para uma porção de surfistas sobre leis jurídicas. Eu estou dentro do contexto? Eles não vão entender nada, vão olhar para a minha cara e falar assim, essa mulher está maluca, não vão achar isso? Então, para eu usar o meu texto com êxito, eu tenho que ter um contexto adequado. Para o meio jurídico, eu vou falar para advogados, vou falar para juízes. Então, o meu texto, sim, vai ter a intenção comunicativa alcançada se eu estiver dentro do contexto. Ok? Entenderam? Beleza? Então, texto é o tecido, que ele tem a intenção comunicativa, e o contexto é onde eu vou aplicar esse texto. É a circunstância onde eu vou aplicar esse texto. Ok, galera? Um abraço. Até a próxima. Ai, quase que eu erro. Tchau.